Dando continuidade no nosso estudo sobre os efeitos dos íons sobre grau de ionização e a solubilidade de sais pouco solúveis, nós, na aula anterior, digamos assim, chegamos ao entendimento de que a estabilização dos íons pela presença de outros íons desloca o equilíbrio no sentido de formar mais íons. Portanto, o grau de ionização aumenta, por exemplo, na presença de um sal inerte como o KCl. Estou falando para o inerte para o ácido fraco. Então, por exemplo, aqui aumenta a concentração de KCl, o grau de ionização aumenta. A solubilidade também aumenta na presença de sais inertes. No caso aqui, o sal inerte é o KNO3. Então, vamos para a parte quantitativa aqui. Então, nós chegamos a essa expressão aqui, né, onde α0 seria o grau de ionização do ácido fraco, se você desconsiderar as interações interiônicas. E o alfa aqui seria esse valor corrigido pelas interações interiônicas. Então, se você calcular, por exemplo, o grau de ionização de uma solução de ácido acético 0,1 mol por litro, simplesmente aplicando esta fórmula aqui, α0 igual a raiz quadrada de K sobre a concentração nominal, você não estará calculando o valor correto do grau de ionização, simplesmente porque você estará negligenciando os efeitos interiônicos no equilíbrio. Então, você vai ter aqui no denominador o coeficiente de atividade iônica média, e você sabe que é um número menor que a unidade. Você pode pegar esse valor tabelado, se você tiver soluções, ou se você não tiver o valor tabelado, mas estiver trabalhando com soluções diluídas, você pode usar a lei limite de By-Hickel. Então, você pode isolar o gama mais menos, usando a lei limite de By-Hickel. No caso aqui, a gente tem um eletrólito ácido acético, por exemplo, um eletrólito fraco. É um eletrólito 1 para 1, então a força iônica é igual ao grau de ionização multiplicado pela concentração nominal. Então eu isolo aqui o coeficiente de atividade iônica média estimado pela lei limite. Melhor eu pegar e mudar a base, digamos assim, do logaritmo e usar a exponencial, e aí eu posso simplesmente substituir nesta expressão aqui. Então, vamos ver. Então, aqui está a expressão, e eu posso modificar um pouquinho essa expressão usando isso aqui sobre séries de Taylor. E o resultado final seria, então, simplesmente alfa igual a α0, que alfa é o grau de ionização, levando em conta os efeitos interiônicos. α0 é o grau de ionização quando você negligencia esses efeitos. 1 mais 1,17 alfa 0 b elevado a 1 meio. No caso do ácido acético, se você tiver lá o ácido acético 0,1 molal, o alfa é 4% maior que o α0. Então, você poderia dizer assim que alfa é igual a 1,04 α0. Então, o grau de ionização calculado levando os efeitos interiônicos, então, aumenta em 4%, simplesmente na solução 0,1 molal do ácido acético, na ausência de qualquer sal neutro, sal inerte. Por outro lado, se você tiver uma solução, se você tiver aqui ácido acético preparado numa solução de KCl. Então, deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui. Então, imagina assim, solução 0,1 molal de ácido acético em KCl. KCl, digamos 0,1 molar. 0,1, deixa eu pegar uma tabelinha aqui que vocês já conhecem. Eu não preciso calcular o coeficiente de atividade. Eu posso simplesmente pegar o valor tabelado. Se eu tiver uma solução 0,1 molar de KCl, é 0,77 aproximadamente.
Então 0,1 molar. Então, para essa solução, o grau de ionização, o coeficiente de atividade iônica média é aproximadamente 0,77. Então, o alfa vai ser igual a alfa 0 sobre 0,77. Então, nesse caso, o alfa vai ser aproximadamente 1,25 o alfa 0. Então, nessa situação, digamos assim, o grau de ionização aumenta 25%. Vamos ver aqui essa tabela que eu apresentei na aula passada. Deixa eu pegar aqui no PowerPoint. Então, você vê aqui, ó, se você tem uma solução 0,1 molar, aqui na verdade ele está mostrando a concentração de H+. Você vê, a concentração de H+, é 1,7 vezes 10 a menos 3, nessa solução 0,1 molar. 0,11 molar de KCl, enquanto que na ausência do KCl, a concentração de H+, é bem menor. Então, realmente a presença de um eletrólito inerte influencia muito no grau de ionização, aumenta o grau de ionização do ácido fraco. Por quê? Porque íons estabilizam íons, então a estabilização dos íons pela presença de outros íons desloca o equilíbrio no sentido de formar mais íons, e portanto o grau de ionização aumenta. Isso eu já falei no começo da aula. Agora vamos ver esse efeito para sais pouco solúveis. Mas antes disso nós vamos analisar esse problema 16.13 do livro de Castellan, Fundamentos de Físico-Química, né? Deixa eu ver que edição aqui, se eu consigo ver. É uma edição razoavelmente antiga. Poxa vida, não estou conseguindo ver qual edição. Mas enfim, eu acho que deve ser a primeira edição. Primeira edição, reimpressão de 1992. É isso aí. Livro Técnicos e Científicos, editora. Vejamos. A 25 graus Celsius, a constante de dissociação do ácido acético é 1,75 vezes 10 a menos 5. Eu coloquei um asterisco ali em vermelho porque eu prefiro usar o termo constante de ionização, já que o HAC, o ácido acético, não é um eletrólito intrínseco, então, portanto, não existem os íons intrinsecamente para serem dissociados, mas é um eletrólito potencial, então ele sofre ionização em água. Então, através da lei limite, você tem essa expressão aqui que nós acabamos de deduzir, e isso aqui a dedução tem no livro do Castellan. Através da lei limite, calcule o grau de dissociação de soluções nessas concentrações. Comparar esses valores com o valor aproximado quando se despreza a interação iônica. Então, quando se despreza a interação iônica, você tem alfa 0. Quando você leva em conta a interação iônica, você tem alfa. Então, vamos montar essa tabela aqui. Concentração 0,01, concentração 0,1, concentração 1,0. Eu já fiz isso antecipadamente. Então, aqui 0,042, 0,043, aqui deu 0,0132. Obviamente, vocês sabem a lei da diluição de Ostwald. Aumenta a concentração, diminui o grau de ionização do ácido fraco, né? 4,18 vezes 10 a menos 3. 4,5 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou colocar aqui para vocês o aumento no grau de ionização calculado quando você leva em conta os efeitos interiônicos. Então, no caso aqui, primeiro foi 2,3%, depois foi 3,03%, e depois 7,66%. Então, quanto maior a concentração, mais importante é você levar em conta os efeitos interiônicos no equilíbrio. E por fim, esse último problema também do Castellan, você tem aqui, estime o grau de dissociação do ácido acético, para mim é grau de ionização, é mais correto, 0,1 molar. Você tem essa constante de ionização e ele pede para que você calcule o grau de ionização em diferentes soluções, diferentes eletrólitos. Então, lembrando do comecinho da aula, você tem aqui alfa,
igual alfa zero sobre gama mais ou menos. Nesse caso, nós não vamos estimar o gama mais menos com a lei limite, até porque você vê que as concentrações desses eletrólitos aqui, 0,5 molal, é bem superior a 10 a menos 3, então a lei limite já não pode ser usada. Nós vamos usar dados tabelados, e felizmente nós temos o alfa zero, né, você já sabe, raiz quadrada do Ka sobre a concentração nominal, aquela concentração de preparação, que no caso é 0,1. Então aqui 1,75 vezes 10 a menos 5 sobre 0,1 molal. Então o alfa zero, o grau de ionização, se você não levar em conta os efeitos interiônicos, é 0, de acordo com as minhas contas, 0,13, ou seja, 1,3%. Agora nós vamos considerar soluções de ácido acético não preparadas em água, mas preparadas em eletrólitos, como você tem lá, KCl 0,5 molal, CaNO3 2 0,5 molal, e você tem MgSO4 0,5 molal. Então nós precisamos dos coeficientes de atividade iônica média para esses eletrólitos. Veja que as concentrações deles são bem superiores à concentração nominal do ácido acético, de tal forma que eu vou considerar que apenas os íons dos eletrólitos contribuem para o gama mais menos, e vou pegar direto aqui os dados da tabela. Então, se você quer, por exemplo, o coeficiente de atividade iônica média do KCl 0,5 molal, você vem aqui, ó, KCl 0,5 molal, está aqui. Nós temos também do CaNO3 2, cadê? CaNO3 2,05 molal, da 0,38, né? E nós temos também do MgSO4, que é um eletrólito 2 para 2, você vê que o coeficiente de atividade iônica média é bem menor, né? Porque as interações interiônicas são bem mais fortes em eletrólitos de cargas maiores. Então eu já tenho esses dados aqui, eu vou pôr aqui 0,651, né? Aqui 0,38, peguei naquela tabela que também foi tirada do Castellan, 0,088, e com isso nós podemos aplicar essa formuleta e calcular então os respectivos graus de ionização. Então você tem aqui alfa igual a 0,0203, ou seja, 2,03%. Aqui você tem alfa igual 0,035, ou seja, 3,5%. Aqui o alfa igual a 0,15, ou seja, 15%. Poxa vida, né? Você vê o que a presença de íons não provoca na estabilização dos íons do eletrólito fraco, né? Então, você sabe, você aumenta a força iônica da solução, o equilíbrio se desloca no sentido de formação de mais íons. Bom, não deu tempo nessa aula, mas na próxima aula eu vou falar sobre sais pouco solúveis e o efeito salino de solubilidade, que nos faz observar esses resultados tão interessantes aqui na solubilidade de sais pouco solúveis, né? O aumento da solubilidade com o aumento da força iônica provocada por sais inertes, que não possuem íons comuns aos sais pouco solúveis. Bom, até a próxima aula.